Amém, povo de Deus? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 23. Segundo a Samuel, capítulo 23. Daqui a pouco ainda eu quero ver nosso irmão Rubio louvar outro hino, amém? Esse louvor é uma bênção que ele cantou. Livro de 2 Samuel, capítulo 23. E o versículo de número 11 e o versículo 12. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filhos se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Estes, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém? E assim oramos. Eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor, nós te pedimos, Senhor Espírito Santo, que o Senhor nesta noite, Senhor, só venha falar não aquilo que nós queremos, Senhor, mas aquilo que a igreja precisa ouvir nessa noite, Senhor. Estamos aqui, Senhor, como dependente de Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, meu Deus, nesse momento, Senhor, a Tua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Foi apenas 2 versículos que nós lemos, mas são 2 versículos que eu acredito que vai chamar muito a nossa atenção, porque ele fala de coisas pela qual nós vivemos nos dias atuais. Vamos falar sobre um homem chamado Samá. Samá, filho de Agé, o Ararita. Pessoal, nós sabemos que ao longo dos anos, vai ter pessoas que sempre vai estar conosco, porém outras pessoas vão se sair do meio de nós. Era tão bom se todo mundo ficasse conosco. Não é só no momento de partir o bolo, mas também no momento de aprovação. E esse Samá, ele nos propôs um grande exemplo. Observe que ele tinha um pedaço de terra, provavelmente um pedaço de terra pequeno. E nesse pedacinho de terra, ele plantou lentilhas. Ao crescimento das lentilhas, apareceu pessoas para também ficar ao lado dele. Na hora que estava plantando, foi aparecendo gente, e foi uma bênção. Ele tinha muitas pessoas ao seu lado. Com o desenvolvimento da lentilha, e tudo ali era uma festa. Era muita gente que estava ao lado dele. De repente, quando tudo parecia que estava bem,
Você sabia que na nossa vida é assim? Quando tudo parece que vai bem, acontece o inesperado. Aí quando acontece o momento do inesperado, quando acontece no momento da provação, aí vai saindo aquelas pessoas que a gente pensava que a gente podia contar com elas. Observe que no momento em que estava ali a colheita já feita, ali tinha as lentilhas, todo mundo estava junto. Mas quando tomaram conhecimento, já veio os filisteus. Qual foi o pensamento de muita gente? Abandonar Samar numa hora mais difícil, porque Samar olhou, via que viu os filisteus, mas ele tinha ao seu lado pessoas que muitas vezes batiam no ombro de Samar e dizia: Samar, pode contar comigo, eu estou com você nessa obra. A gente só sabe no momento da adversidade. Quantas vezes na igreja não é dessa forma? A igreja está cheia, tem uma bênção: pastor, pode contar comigo, homem de Deus, eu estou com o Senhor. Mas no momento da escassez, as pessoas correm. Que hora que eu fico pensando, ora, se a igreja estiver passando uma escassez, não é momento de sair, é momento de dar as mãos e dizer: eu estou com o Senhor. Não é que seja a minha pessoa, que seja o excelente aqui, mas eu estou com Jesus nessa obra. Jesus é prioridade. De repente já vi os filisteus, aquela pessoa que batia no ombro de Samar e dizia que nunca deixava Samar, foi se saindo. E quando começa a sair um, o outro diz: eu também vou ficar nessa nada, e vai saindo. Você sabia que existem muitas pessoas dentro da igreja que é dessa forma? Se um sair, eu vou atrás. Ora, quem entra na igreja por Jesus, ele nunca sai. Então, de repente foi saindo uma pessoa, de repente foi saindo outra pessoa, e isso aí, quem é líder sabe o que eu estou falando, mexe muito com a cabeça do líder. Porque a pessoa, o líder olha assim e diz assim: mas rapaz, eu tanto que contava com fulano e tal, eu tanto que eu precisava dela, tanto que eu precisava dele, está saindo, pastor. Mesma coisa era Samar. Samar olhou assim e dizia: se tu está indo embora, não vai não, mas o pessoal estava indo embora. No momento em que Samar precisava deles, o pessoal estava deixando Samar. Isso mexe muito com a cabeça de Samar. Por quê? Porque um dia antes, imaginamos que todos estávamos ali, naquela colheita, estava todo mundo junto. Que maravilha! Estava tudo junto. Mas agora Samar, ele começa a olhar para as portas e começa a ver os amigos dele indo embora. Mas indo embora por quê? Porque chegou uma perseguição por causa dos filisteus que chegaram ali. A gente fica pensando, gente, filisteu que de repente chega na igreja não é maior do que Jesus. Pastor, não aguento ser perseguido, eu vou correr. Não corra do seu lugar. Ora, entenda só, Samar era de dentro da colheita. Foi ele que plantou,
Foi ele que fez tudo. Então, as pessoas que estavam com Samar nunca era para deixar. Mas quando chegam os filisteus, correm. Tem pessoas que valorizam muito as pessoas que vão chegando, os filisteus que vão chegando, e não olha que sempre ao lado daquela pessoa esteve um homem chamado Samar, que sempre cuidou da colheita, que sempre fez de tudo ali. Aí começaram a sair. Saiu um, saiu dois, e foi saindo um por um. E Samar agora estava só. O povo abandonou Samar em uma hora difícil. Porque na hora que os filisteus chegou, imagine se todo aquele povo tivesse ao lado de Samar. Samar, o que der para você, Samar, vai dar para mim também. Imagine todo mundo junto. Quando a gente se junta, a gente se sente mais forte. Mas Samar, ele viu todo mundo correr. Agora, por causa de um pedacinho de terra. Sabe qual era o normal? É por causa de um pedaço de terra que os filisteus vieram pegar, invadir aquela terra, comer da colheita que Samar fez. Eu imagino pessoas dizendo assim: Samar, é melhor pegar essa terra, tu pega essa terra, pega a colheita, deixa, dá tudo aos filisteus, dá para os filisteus. É melhor fazer isso, Samar. Samar, os filisteus são muito grandes. Eu imagino no ouvido de Samar. Mas Samar, ele não tinha compromisso com o homem, ele tinha compromisso com Deus. E quem tem compromisso com Deus é diferente. Não olha a multidão, não olha quem vai estar ao seu lado na hora da adversidade. Quem tem Jesus no coração não se desiste fácil, não. E aqui nós encontramos que o pessoal correu, era só fogo de palha. Eu não entendo o porquê de muita gente que muitas vezes, e hoje está na igreja, é uma bênção, meu Deus, integra decreto, é do mistério, é de fogo, meu Deus, é fogo puro, mas no outro dia é uma geladeira pura. Eu não consigo entender esse povo. Aí a gente olha para aquele crente que ninguém dá nada, está ali sentadozinho, olha, na cadeira, está ali. Ele está mais firme do que muitos aí, muitos que se dizem pentecostal e é do fogo. Tem muita da gente que está correndo. Aí eu fico imaginando o que está acontecendo com esta geração que nós estamos vivendo. O que esse povo está pensando? Olha, dentro da colheita que Samar fez ali, ele não estava tão feliz ali. É porque sair do meio da colheita, sabe, sair do meio daquele pedacinho de terra. A Bíblia diz aqui que era um pedaço de terra. Para que deixar esse pedaço de terra? Por causa de filisteu? Por causa de uma provaçãozinha? Larga tudo, corre tudo, não quer nem saber de nada mais. Esse pessoal aqui não tinha juízo, não. É melhor estar dentro de um pedaço de terra. Sabe qual é o problema de muita gente?
Esse pedacinho de terra é pequeno, eu vou para outro pedação de terra. Eu vou para outro lugar. Gente, aonde Deus levantou Samar, não foi em um pedaço de terra grande, não. Foi um pedacinho de terra. A gente temos que ver, porque tem muita da gente, e quem não importa lá quem gostar. Tem pessoas que dizem assim: eu só faço parte de igreja grande. Meu Deus, esqueceu que o grande é Ele. O grande é Jesus. Tem gente que diz assim: mas esses ministérios pequenos, essas igrejas pequenas, essas igrejas, e o que é que tem que igreja pequena? Mas o dono dela não é. Aí que dá o problema. Gente, eu tenho um respeito muito grande quando eu vejo 4 cadeirinhas de plástico, às vezes eu olho assim, uma cadeira de madeira, coitada, a cadeira do pastor está descorando no tijolo, mas está ali, fazendo a obra ali, naquele terracinho. Eu não toco a mão, porque a obra é grande, a obra pertence ao maior homem do mundo, pertence ao nosso Deus. E naquele momento ali foi difícil. Imagine Samar, mesmo sendo um pedacinho de terra, mas era cheio de lentilhas. O pedaço de terra pode ser pequeno, mas estava cheio de lentilha. Ninguém que estava ao lado de Samar não disse assim: está faltando lentilhas. Ninguém falava isso, porque não estava faltando. Era todos felizes, era todo mundo alegre. Mas já veio os filisteus. Olha, o filisteu nem na porta chegou. Os filisteus ainda vinham pelo caminho. Antes dele chegar, o povo saiu. Agora veja só. Imagina agora, saiu um, saiu outro, só ficou Samar, ficou sozinho, com a espadinha bem pequenininha. Eu acredito que o povo estava dizendo: Samar, meu Deus, sai desse meio, Samar. Já vi o povo bem armado, olha só, de espada, de porrete, de tudo. Grupo dos filisteus. O grupo dos filisteus é uma facção pesada. E Samar com a espadinha na mão. E o pessoal sai desse lugar. Eu imagino Samar pisando na terra dele e dizendo assim aqui, ó: não, essa terra aqui foi o Senhor que me deu. Esse pedacinho de terra que ninguém dá valor, foi Deus que me deu. Eu vou valorizar esse pedacinho de terra. O problema de muita gente, escute só, pessoal, é muitas vezes não dá valor o lugar em que está. Esse pedacinho de terra foi Jesus que te colocou lá, pois valoriza aquele lugar. Agora estava ali, Samar com a espadinha pequenininha. Quando viu, olhou para os filisteus. Imagina ele dizendo para os filisteus: vocês aqui na minha terra não entram não. Eu acho que se via até de risos para os filisteus.
Olha que baixinho, brabo. Olha só, que tamanho de gente. Olha a espadinha dele na mão. Meu Deus do céu. Eu imagino que os filisteus agora começaram até a mangar dele. O importante não é o lugar, escute só, aonde você está. O importante é quem está com você naquele lugar. Olha só, onde é que estavam os amigos de Samar? Correram tudo, foi-se embora. Mas aonde é que estava a presença de Deus? Estava no Samar. Ora, se você tem a presença de Deus na sua vida, não tema o homem, porque abandono você vai passar por esta trajetória de vida. Pastor, eu estou muito decepcionado com aquela irmã. Conta outra novidade. Pastor, o senhor não sabe de nada. Aquele pastor falou isso do senhor. Tem outra novidade? Porque é o que está acontecendo hoje em dia. Olha, eu estou muito decepcionado com o fulano. É porque você só olha para o homem. Se a gente ficar toda vez olhando para o homem, olhando para a mulher, a gente vai descobrir muitos erros. Tem muitas coisas erradas. Mas porque você só olha para o homem? Rapaz, eu estava naquela igreja, mas resolvi sair. Não tem condição. Eu não vou servir a Deus lá nada. Tu viste o que o pastor fez? Tu viste o que aquela irmã fez? Sim, e daí? A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou salvar ninguém. Eu já preciso de um Salvador. Agora o problema de muita gente é que fica emprestando os ouvidos à conversa do povo, e quando a gente começa a escutar a conversa do povo, aí a gente fica, está vendo só? Meu Deus do céu, não ligue não, gente. Tem um louvor que diz que o crente tem um segredo com Deus. O segredo de Samar aqui era com Deus. Não vá pela maioria. A maioria não foi? Eu vou também. Não vá não sai do seu lugar não. Todo mundo correu. E deixa eu falar um negócio para você. Samar tinha família, viu? Samar, ele tinha família. Ele não era o Zé Ninguém não. Mas até a família foi embora também. Abandono total da vida de Samar. Foi-se embora tudo. Agora, não vamos esquecer. Eu vou deixar um versículo, Salmo 27, versículo 10, que agora vem na minha memória. Salmo 27, versículo 10. Olha só o que é que diz. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Veja como é forte. E outra palavra, quando meu pai, quando minha mãe, mesmo que me abandone, o Senhor não vai me abandonar. Falar de pai e mãe é falar de pessoas mais próximas ao filho. Aí ele diz, olha, se ainda que meu pai, que minha mãe me abandone, eu tenho certeza que o Senhor não vai me abandonar. Agora, quem foi que falou essas palavras? O rei Davi. E deixa eu falar um negócio para vocês. Samar, ele aprendeu muitas coisas com Davi. Que o importante não é somente a pessoa ouvir,
mas também colocar em prática. Eu acredito que nesse momento Samar se lembrou dessas palavras. Davi, ele falou que ainda que meu pai, que ainda que minha mãe me abandone, Deus não vai me abandonar. Eu acredito que nesse momento Samar, ele escutou veio essa palavra da mente dele. Eu não estou sozinho nessa luta. Eu não estou sozinho não, o Senhor está comigo. Louvado seja Deus. Agora, como eu tinha falado, Samar estava com a espada. Espadinha pequena também disso aqui. Mas ele manteve a postura. Você sabe o que é manter a postura? Mostrar-se que não estava com medo. Mostrou ali que estava pronto para uma batalha. Olha, isto se chama linguagem corporal. Você sabia que quando as pessoas, os adversários, olham para a gente e a gente está desse jeito aí, já está, a espada está tremendo na mão, você já está tremendo, nem precisa dizer que aquele camarada é medroso, de longe já aparece. Eu não sei como era que estava por dentro de Samar, mas a postura dele foi essa: pode vir, filisteu. Encarou. Você sabia que isso aí é muito forte? Porque tem gente, por qualquer coisa, ei rapaz, o que está acontecendo? Fui receber o Bolsa Família ontem e não recebi. A tua aprovação é essa? Para tu estar desesperado? Mantenha a sua postura. Eu conheço, nessa área eu conheço muito segurança. Eu conheço. Já trabalhei com grupo de segurança com isso. Uma das coisas que eu aprendi é ter postura. Já viu segurança? Rapaz, tem que ter sua moral. Às vezes não tem tamanho, não tem tipo, mas tem postura. E isso aqui Samar tinha. Na hora que os filisteus veio, ele manteve a postura. Samar, nós vamos entrar na tua terra. Samar, esse pedacinho de terra que tu tenha, olha, a colheita aí todinha vai ser nossa. Samar diz, imagine Samar dizendo: se você estiver doido, você entre na minha terra aqui, campo de filisteu. Eu que estou dizendo, para você entender melhor. Imagine Samar dizendo assim: vocês podem ser grandes, vocês podem ser o que for, mas o Deus que eu tenho aqui é maior do que vocês. Aí os filisteus querendo desaquietar Samar, mas Samar estava lá. Pode vir, viu? Agora vamos continuar. Versículo 12. Estes, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra. Esse que? Samar. Ficou no meio da linha, daquele pedacinho de terra. Deixa eu falar um negócio para você. Se você não for forte, Satanás vai dar uma rasteira em você, derruba você. Ele faz grandes catástrofes na sua vida, se você não tiver postura. Olha, crente não pode ser medroso não, gente. Crente não pode ter medo de mal assombro não. Pelo amor de Deus, coisa dessa. Eu conheço, viu?
Mas tem crente que tem medo de mal assombro. Ai, 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 meu Deus do céu, morreu uma pessoa ali e eu estou com o maior medo. Ai, 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 meu Deus, e quê? Quem morreu está com Jesus, minha filha. Que história de mal assombro é essa? Meu irmão, eu tenho medo, vixe. Eu não tenho medo, porque o Deus que eu creio é muito maior. Aqui Samar estava no meio da terra. Ele olhou assim, viu uma cambada de filisteu, uma facção criminosa pesada. Ele disse: eu vou ficar aqui no meio. Todo mundo correu, mas Samar ficou. Agora vê só que diz a continuação do versículo 12. E feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Entenda só, essa palavra é forte, porque Deus não deu para Samar um livramento, porque vitória a gente sempre conta. Fulano recebeu uma vitória, amém, foi bênção. Outros receberam, está certo. Mas ele aqui recebeu, foi uma grande vitória. É diferente que uma pessoa recebeu um livramento, mas também tem um grande livramento, que é algo muito maior do que qualquer outro livramento. Então ele não se intimidou. O Senhor estava na peleja. E quando Deus ele está na peleja, não tema ninguém, não tema homem, não tema ninguém. Agora deixa eu dizer um negócio para vocês. Para que Deus esteja com você na peleja, é necessário que também você esteja com Deus. Porque tem pessoas aí que faz coisas erradas. Não, mas o Senhor é da minha vida. Deus não está no meio dos teus erros, não. Você tem que ser fiel a Ele. Tem gente que faz coisas erradas, aí diz assim: não, mas Jesus está comigo, né? Deus está comigo, filho. Deus está com você nessa prática de pecado que você está fazendo. Deus está com você. Que negócio é esse? Quero andar de valor em valor, fazendo coisa errada. Depois diz: mas Deus é comigo. Deus está te vendo, viu? Deus está com você a partir do momento em que você esteja com Ele. Agora, o que é que acontece hoje? Pessoas praticando o que é errado, faz o que é errado. Deus está comigo, não toque-me não. Como é que ele vai tocar? Porque tem gente que tem isso, o nariz tão empinado, são tão arrogantes. Quando erra, não toque-me não. Oxe, tu é melhor do que quem? Que é isso? Se você não quer ser criticado, não dê o seu direito a ninguém. Se você quer que Deus ande com você, então aprenda a andar com Deus a partir de hoje. Mas eu tenho promessa de Deus, mas vive na prática do pecado. Não, mas Deus está comigo, desejando o mal para os outros. Eu não consigo entender. Eita! Pessoal, que me importa lá, quem quiser mais acreditar em mim. O que eu tenho a falar é o seguinte: isso aqui é nossa mente. A nossa mente. Nós temos que dar lugar a Deus para as coisas de Deus. A Bíblia diz em Mateus 5,44 que nós temos que orar
por aquele que nos persegue, aquele que nos maltrata, aqueles que nos caluniam. Nós temos que abençoar essas pessoas. Nós temos que ser isso. Nós temos que aprender com Jesus. E por que é que muitos crentes hoje é cheio de fogo e de mistério? Mexer com ele, tem nada não. Jesus vai guardar ele. Ah, que não vai. Só se Deus não tiver na minha vida. Ah, Jesus vai pagar um preço. Eu não quero estar nem na pele daquela irmã. Vai descer. Oh, rapaz, não é melhor tu orar por ela, não. Não é fácil. Você pegar essa situação, vou entregar nas tuas mãos, Senhor. Aí o Senhor faça a sua vontade. Ah, que mexeu comigo. Eita, já estou vendo. Olha, a cova já está aberta, a sepultura já está aberta. Mexeu onde não podia mexer. Eita Jesus, que agora o preço vai ser grande. Eu não acredito nisso. Pastor fulano está demais, ore por ele. Olha, eu já ouvi e sei quem é a pessoa que chegou em um lugar pedindo oração pela sua filha. A sua filha estava muito rebelde, estava virada mesmo. Aí dentro daquela igreja se levantou um vaso. Já conhecia a história. E disse: Deus mandou te dizer. Minha gente, cuidado com essa palavra. Deus mandou te dizer que a tua filha vai descer a sepultura. Prepara o lenço. A irmã ficou: meu Deus do céu, o que é que vai fazer? Jesus, eu estava pedindo para o Senhor salvar ela. E agora, meu Deus, ela vai descer. Já vai ela para os medicamentos, clonazepam, diazepam, e entrou na família dos PAM. Quem profetizou para ela se desviou, se ficou no mundo lá fora. E a filha rebelde, eita Jesus salvou. Jesus deu um bom casamento. Jesus deu filho. E a alegria da família. A filha que a profetisa disse que ia descer a sepultura. Agora, se você falar sobre essa profeta, do paradeiro dela, eu não sei. Eu nem sei se está mais nessa terra ou se já subiu, eu não sei de nada. O que eu sei é o seguinte: a Bíblia diz que o pensamento de Deus é diferente do pensamento do homem. Se fosse pelo homem, nem você estava aqui mais. Porque o homem julga, o homem não te entende, mas o olhar de Deus é diferente. É como diz aquele louvor de Marcos Antônio, né? Que o olhar de Deus é diferente para o homem. Imagine, até o louvor de Marcos Antônio diz assim: imagine se Deus olhasse para aquela mulher da maneira que os homens estavam olhando. Hoje a igreja do Senhor está totalmente corrompida, com muitas coisas. Mas sabe por quê? Porque deixa de acreditar aqui na palavra, para acreditar em muita da gente. E deixa eu dizer um negócio para vocês, já estou concluindo já. Deixa eu dizer um negócio para você. Quando você quiser casar, peça a Deus. Sabe o quê? Orientação. Espírito Santo, me ajuda. É diferente.
Porque tudo que pedir a Jesus é uma coisa diferente. Nós temos que pedir a Deus. Agora, profeta se levantando, Deus vai te dar, viu? Deus vai te dar uma varoa. Não te preocupa não, homem. Coitado. Jesus, me ajuda. É o filme que passa na minha cabeça. Jesus não está nesse negócio não, gente. Meu Deus do céu. E é assim, é? Ei, rapaz. Acorda pra vida. Tu não sabe aí, ó. Tá uma varoa pra tu aí, ó. Tá bem chegando aí, ó. Né, pastor? Eu não sei de nada. Quem fala é responsável pelo aquilo que fala. Eu abri minha boca para dizer assim: ô irmão, Jesus mandou dizer que vai dar isso a você, olha. Jesus mandou. Gente, eita, é confirmação. Eu pego no ar. Cuidado com esse negocinho assim, viu? Eu só vejo gente por aí, qualquer coisa, ó, eu pego. Cuidado para não pegar outra coisa a mim também. Ter compromisso com Deus é fazer feito o que Samar fez aqui, aquela facção dos filisteus pesada. Eles não saíram do lugar, manteve a sua postura. Pode vir, filisteu, pode vir. O filisteu, eu não sei o conteúdo de filisteu que tinha, querendo invadir a sua terra, mas tem um negócio. Mas Samar estava com o Deus dos exércitos. O importante é isso. O importante é você estar com o Senhor dos exércitos. Ande com Deus. Faça a vontade do Senhor. Mas você tem que andar com Deus dentro do princípio da legalidade da Bíblia. Então você tem que crer. Eu estou com Deus, só desejo mal aos outros. Esse cara não está com Deus, não. Eu estou com Deus. Tomara que ele quebre uma perna ali embaixo. Que é isso, gente? E Jesus é esse que está com ele? Fulano, tem gente, eita Jesus, é muito crente dentro da igreja. Saiu da igreja, cadê aquela irmã? Está na porta da delegacia, está no pau medonho. Olha, foi uma briga, pegou a vizinha, deu um estouro, meu Deus do céu. Mas aquela irmã não estava na igreja. Ela estava na igreja. A irmã estava uma bênção na igreja. E como é que é essa história? Nem eu sei explicar. Eu só sei que uma coisa: o pau comeu dentro de casa. E de repente agora a irmã está na porta da delegacia. De repente chegou a polícia, chegou a viatura. Que é isso? O que é que está acontecendo? E é crente, viu? E é desse que vai morar no céu. Eu não sei. É desse que vai para o céu. Se é uma pessoa bem pensada, a salvação é coisa tão melindrosa. Imagine, olhe para a sua vida, examine você, Jesus. Me ajuda a chegar lá em cima. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Tem gente que anda por aí dizendo: tu está fazendo a obra de Deus em vão. A pessoa quer dizer o quê? E que aquela pessoa não tem salvação, né? Tem muito julgamento hoje em dia, né? Pessoas para ajudar não, mas para fazer crítica e condenar o outro, tem um monte de gente, viu? Mas nessa noite, olhe só para ele, olhe para Jesus. Quando você sair de sua casa para aqui, olha, você já está recebendo o seu galardão.
Já está recebendo sua recompensa. Deus vai recompensar todos. Faça feito Samar. Pode aparecer filisteu, pode aparecer o que for, mas não deixe o seu pedacinho de terra. Aonde Deus te colocou, valorize. Pastor, o povo deixaram Samar, sim, mas Samar não deixou Deus. A família deixou Samar, mas Samar não deixou Deus. E a Bíblia diz: Deus tem uma grande vitória. Então vale a pena andar com Deus. Amém? Vamos ouvir o nosso irmão Rubem, mais uma vez adorar o Senhor. Ele está aqui dali. Enquanto o vento se levanta
não reclamo quando me lembro da cruz. Eu tenho orado, o Senhor tem me ouvido. Eu vou gemido quando eu começo a clamar. De madrugada, quando o galo canta eu oro. Quantas lágrimas eu choro, mas eu venho me consolar. De madrugada, quando o galo canta eu oro. Quantas lágrimas eu choro, mas eu venho me consolar. Deus me revela no meio desse povo muitas pessoas pensando em parar. Mas eu te digo, ao ouvido nesta hora, Deus te fala nesta hora, e aqui Ele está. Abra o olho, deixe esse santo ano, e vem aqui da vitória o Senhor. Chegou o tempo, é chegada a sua hora. Sorri, receba a glória e dê glória ao Salvador. Eu tenho orado, o Senhor tem me ouvido. Meu amor tem respondido quando eu começo a clamar. De madrugada, quando o galo canta eu oro. Quantas lágrimas eu choro, mas eu venho me consolar. Eu tenho orado, o Senhor tem me ouvido. Meu amor tem respondido quando eu começo a clamar. De madrugada, quando o galo canta eu oro. Quantas lágrimas eu choro, mas eu venho me consolar. De madrugada, quando o galo canta eu oro. Quantas lágrimas eu choro, mas eu venho me consolar. Você vê, aconteceu que muita gente da igreja grande. Você vê, eu passei ali embaixo, estava cursando de graça, meio monte de gente. Eu passei de aqui, fica aqui, perto dessa turma, não. Eu lá passei 4 pessoas. Amém, povo de Deus. Na verdade, que o nosso irmão Rubem, que ele falou aqui, é uma consideração pela nossa igreja. Ele podia até ficar ali embaixo, mas disse, não, vou lá para cima. Imagine só. Está vendo só, pessoal? Isso é bom, viu? É bom. Pois vamos finalizar, né? Falta 3 minutos. Está conosco aqui Vitória, a jovem Vitória. Não sei se a jovem Vitória hoje ela quer se voltar para Jesus.